Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um pouco melhor do Evangelho de Mateus no capítulo 23, amém? Nesse capítulo você se deparou com momentos em que Jesus confronta bastante os fariseus e os mestres da lei, né? Eram os homens que conheciam muito da palavra, que conheciam muito da lei, que conheciam muito das tradições dos judeus, e eles viviam de forma zelosa, né, do cumprimento dessa lei. Mas muitas vezes esqueceram dos princípios que regem a essas leis. Muitas vezes esqueceram o que é que Deus desejava quando estabeleceu essa lei, quando estabeleceu alguns princípios que eles obedeciam de forma zelosa, mas que acabaram se distanciando da razão de ser de cada um desses princípios. É isso que nós vamos estudar hoje aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Amém? Eu quero destacar um momento em que Jesus se dirige ao povo e diz: a ninguém chamem mestre, a ninguém chamem pai e a ninguém chamem chefe. Será que Jesus estava simplesmente dizendo que nós não devemos falar para ninguém que ele é nosso mestre, pai ou chefe? Eu creio que não. Afinal, nós continuamos tendo os nossos pais, né? Que nos criaram, que cuidam de nós, os nossos pais espirituais que zelam pelas nossas vidas. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ele não está falando que nós não podemos ter chefes. Poxa, nós precisamos trabalhar e no trabalho existe uma organização e nós precisamos ter chefes nessas organizações. Nós precisamos de mestres para aprender as matérias todas do colégio, da faculdade. Nós precisamos de mestres. Então não era sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre o princípio, sobre a essência do que é ser mestre, pai e chefe. Então o que ele está dizendo é que nós devemos ter apenas um mestre. Ou seja, nós devemos aprender essencialmente, visceralmente dele, né? Ele é o nosso único mestre. Então tudo que rege a nossa vida, o que deve conduzir a nossa vida precisa vir dele. Ele também diz que nós só temos um pai. Ou seja, ele está nos dizendo que só existe um que gera vida. E esse um que gera vida é Deus. Ele é o único pai que existe. Não existe vida que possa vir de qualquer outro ou de qualquer outra coisa que não o próprio Deus. Então Deus é o nosso único pai nesse sentido. Deus também é o nosso único chefe no sentido de entendermos que nós devemos obediência irrestrita. Nós devemos obediência completa e com boa atitude a Ele que é o nosso Pai, a Ele que é o nosso Mestre. Amém? Então é importante percebermos isso. Para finalizar esse comentário propriamente, eu quero também destacar que para que você possa ser um cristão autêntico realmente, é necessário, né, 3 coisas. É necessário ser, é necessário crer e é necessário fazer conforme o que Deus nos pede para sermos, fazermos e crermos. Amém? Então deixa eu te explicar melhor isso. Primeiro, é necessário ser filho. É necessário ser filho. E todo filho sabe que no íntimo do seu ser, ele tem uma parte do pai. Embora ele seja um indivíduo, embora ele tenha vontade, mas ele sabe, quando ele olha para o espelho, ele consegue ver o pai na sua aparência, muitas vezes no seu temperamento, consegue ver o seu pai no seu comportamento diário.
Então é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos tal intimidade com Ele, que nós consigamos repetir quem Ele é. Nós precisamos também crer da mesma forma que Ele nos ensina. Aquele que crê é aquele que depende de um mestre, e o nosso mestre é o próprio Deus. Então, quando Ele fala que nós precisamos ter um mestre, Ele está dizendo, você precisa crer em mim. Muitas vezes nós somos tentados a crer na ciência, a crer nas filosofias, a crer nos boatos que muitas vezes nos cercam, ou a crer muitas vezes no que é politicamente correto, né? Que é a palavra que está na moda agora, ser politicamente correto. Mas, queridos, nenhum desses, embora sejam também importantes, eu não quero desmerecer a ciência, eu não quero desmerecer a filosofia, e muito menos desmerecer o que é politicamente correto, né? Mas é importante percebermos que acima de tudo, de filosofias, acima de comportamentos, de moral, existe aquilo que Deus deseja de nós. E aquilo que Deus deseja de nós está escrito na palavra. Quando nós temos intimidade com a palavra, quando nós cremos no que diz a palavra, nós temos a certeza de que estamos obedecendo ao nosso bom mestre. Amém? E finalmente é necessário fazermos. Ser e crer decorre o fazer. Então não dá para fazer sem antes crer e sem antes ser cristão. Mas se você é cristão, se você crê como Cristo, se você crê naquilo que Cristo crê, naquilo que Deus nos ensina, você certamente fará aquilo que o Pai deseja que você faça. Amém? Então, nesse sentido, nós temos que ser servos de Deus. Então, pensa sempre que você for analisar o seu comportamento, analisa, eu sou cristão, né? É a minha essência, eu sou realmente filho de Deus? Sempre se pergunte sobre isso. Eu estou agindo como filho de Deus? Eu estou tomando posse de quem eu sou como filho de Deus? Eu estou crendo, falando, agindo como quem crê na palavra de Deus? Consequentemente, você fará conforme a palavra de Deus. Amém? E finalmente eu quero comentar acerca de um outro momento em que Jesus está confrontando também os fariseus e os mestres da lei. E ele diz, olha, vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do endro, dão o dízimo do cominho, mas vocês deixam de cumprir elementos básicos da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus finaliza dizendo, é necessário que vocês façam essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Existem muitas pessoas que chegam ao ponto de dizer, na nova aliança não existe mais dízimo. Esse é um dos versículos que eu tenho como base para crer realmente no dízimo. Tem muitas pessoas que veem o dízimo de uma forma equivocada, né? Como se o dízimo fosse simplesmente um meio de se sustentar, e não é isso, não é isso. Deus nos ensinou sobre o dízimo como um princípio de dependência de Deus. Quando nós devolvemos os dízimos, nós estamos afirmando, nós estamos fazendo, porque, como eu acabei de te dizer, não basta simplesmente ser e crer, é necessário fazer. Quando nós devolvemos os dízimos, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou, dependemos dele. Amém? Então, Jesus não estava abolindo o dízimo nesse momento. Pelo contrário, ele estava confirmando. Ele disse, olha, é necessário que vocês façam essas coisas, justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas dízimos do hortelã, do endro e do cominho. Claro que Jesus não estava falando simplesmente do dízimo dessas três plantas. Ele estava dizendo que o dízimo da hortelã, do endro e do cominho era o menor dízimo que eles poderiam dar, né? Eram as coisas mais insignificantes dentro de tudo que eles produziam. Então Jesus estava dizendo, olha, no mínimo da tua obediência, né? Você deve continuar sendo obediente nas mínimas coisas, mesmo no dízimo da hortelã, mesmo no dízimo do endro, mesmo no dízimo do cominho, que são coisas tão insignificantes. Vocês devem ser obedientes.
mas vocês também devem ser, nós também devemos ser fiéis no cumprimento da justiça, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Fidelidade, justiça e misericórdia que Ele nos ensina. Fidelidade, justiça e misericórdia que vem dele, que faz parte do nosso DNA como cristãos. Amém? Amanhã nós nos veremos de novo e eu tenho certeza que você está sendo e será ainda muito mais enriquecido pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe e até amanhã.